Bom dia a todos. Agradeço aqui a vossa presença e o interesse no conteúdo do tema que temos aqui para partilhar hoje e que tem tanto que se falar e tanto detalhe como o tema aqui da execução dos projetos do quadro PT 2030. Para esta apresentação tenho aqui comigo a minha colega Renata Castro, o meu nome é Cláudia Barbosa e ambas somos managers das equipas que estão responsáveis no escritório do Porto e no escritório de Lisboa por acompanhar aqui a execução dos projetos aprovados. Este tema aqui é realmente muito vasto, pelo que nesta apresentação vamos focar-nos num resumo daqueles que consideramos serem os principais temas a ter em conta durante a execução de um projeto. Portanto, dentro do tempo que temos aqui estipulado, vamos falar efetivamente daquilo que nos parece ser os temas mais preocupantes e dar enfoque a esses temas. Os quadros comunitários obedecem a regras e obrigações muito específicas e que temos assistido ao longo dos anos que de quadro para quadro, portanto do CREN para o PT 2020 e do PT 2020 para o PT 2030, há aqui um aumento do nível de exigência, um aumento do nível de detalhe, do número de evidências que têm de ser recolhidas, e aqui também um aumento da exigência por parte dos organismos, e, portanto, achamos crucial que os beneficiários estejam bem informados, bem preparados, bem acompanhados de todas as evidências necessárias para que os projetos, mais do que aprovados, depois tenham sucesso na fase do encerramento e as despesas realizadas sejam, de facto, consideradas elegíveis. Nós vamos começar esta apresentação com alguns slides e vamos começar por um tema que será então aqui o tema do incentivo. E, portanto, gostaríamos de começar esta sessão então por desmistificar o incentivo aprovado. Isto desmistificar porquê? Porque empresas que possam ser menos experientes aqui no âmbito da participação em projetos financiados podem ficar com a ideia que quando o incentivo está aprovado, a partir do momento em que a candidatura está aprovada, o incentivo está atribuído à empresa e terão direito àquele valor. E isto é um mito. Portanto, o incentivo está aprovado, aquela candidatura está aprovada, quer dizer que reúne condições para o cumprimento das regras e dos objetivos definidos no aviso. No entanto, o incentivo só será definitivamente atribuído à empresa ou ao beneficiário quando o projeto está encerrado e quando foi validada a elegibilidade de todas as despesas, assim como o cumprimento de indicadores, cumprimento de objetivos, portanto, assim que tudo aquilo que estava previsto ou desvios que tenham acontecido e tenham sido justificados, estiver validado e o projeto for encerrado com sucesso. Portanto, o incentivo, até que efetivamente esteja emitida a decisão de encerramento do projeto, é um valor que está cativo para aquele beneficiário, mas que depende, a atribuição definitiva ao beneficiário depende aqui da realização do projeto, dando resposta aqui às regras, aos objetivos, aos indicadores, às condicionantes e daí ser tão importante o acompanhamento aqui na execução do projeto, o conhecimento de todas as regras da execução do projeto. Portanto, vou passar agora aqui a palavra à minha colega Renata Castro, que vai então introduzir aquilo que são as fases do acompanhamento da execução de um projeto. Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos. Nós definimos quais são as 5 principais fases de execução do projeto. Primeiramente, efetiva-se com a assinatura do termo de aceitação, tanto no contrato entre as partes, a entidade beneficiária e o organismo, onde está definido quais são as normas e regras a cumprir, bem como início e fim do projeto, seguido da comprovação do início da execução do mesmo. A execução do projeto, propriamente dita, se efetua com a apresentação de pedidos de adiantamento, pedidos de reembolso intercalares e pedido de reembolso final. Portanto, é nessa fase também que ocorre os pedidos de alteração, de prorrogação do projeto e resposta a esclarecimentos e alegações. Relativamente aos pedidos, deve ser efetuado de forma formal à entidade e autoridade de gestão, e o mesmo se aplica a pedidos de prorrogação do projeto.
Portanto, esses pedidos devem ser sempre devidamente justificados e devem ser submetidos com antecedência. Não devem ser aplicados no projeto sem antes que haja qualquer validação formal. Portanto, devem ser também submetidos numa plataforma eletrônica em que o projeto está a ser acompanhado. Relativamente ao encerramento do investimento, é nessa fase em que é apresentado aquilo que foi a execução do projeto propriamente dito, ou seja, dos investimentos, bem como os desvios que possam ter ocorrido, tendo sempre que ser justificado. Relativamente ao encerramento do projeto, é nessa fase em que se vai fazer a análise dos resultados que foram obtidos com a realização do presente projeto, bem como o impacto que eles tiveram na empresa. Por fim, é a questão das auditorias que podem ocorrer no projeto. Essas auditorias, embora esteja aqui na última fase, podem ocorrer em qualquer fase de execução do projeto. Por norma, o organismo solicita uma visita ou uma auditoria digital na fase de encerramento do investimento. Vou passar agora a palavra à minha colega Cláudia. Obrigada, Renata. Eu vou então aqui avançar para o próximo slide, onde nós quisemos construir aqui uma imagem visual daquilo que é a execução do PT 2020, que é o último quadro que se encontra encerrado, para termos aqui, portanto, uma visualização daquilo que foram os valores aprovados versus aquilo que foram os valores aceitos no final do quadro, depois de executado todos os investimentos. Portanto, foram aprovados 43,6 mil milhões de euros de investimento elegível, que correspondiam a 29,3 mil milhões de euros de incentivo aprovado. Isto aqui, se olharmos para o gráfico, para o lado direito do gráfico. Se olharmos aqui para o lado esquerdo do gráfico, temos aquilo que foi, até o momento, até à data que este boletim reporta, aquilo que são os valores que estão aceites depois da análise dos organismos, às despesas que foram apresentadas e depois aqui das auditorias que já foram realizadas até então. E, portanto, acabamos por ter, em termos de investimento elegível executado e aceito em fase de encerramento, 32,7 mil milhões de euros e de incentivo 27,5 mil milhões de euros. Portanto, com este gráfico conseguimos visualmente ter uma noção de valor, da ordem de valores que fica por atribuir, em termos de incentivo, que fica por ser usufruído pelos beneficiários, decorrente das despesas e das revogações de projetos que foram acontecendo ao longo da execução dos projetos, das auditorias, análise dos pedidos de pagamento e, portanto, dá-nos aqui uma noção em termos de valor, no último quadro que temos aqui concluído, da importância, de facto, do acompanhamento do projeto, do acompanhamento da execução, do cuidado e do detalhe de todas as evidências, para que depois, no final, não haja aqui esta diferença entre aquilo que está aprovado e aquilo que os beneficiários, de facto, conseguem usufruir. E nós estamos a falar aqui de um valor, de uma grandeza considerável, e, portanto, eu reforço aqui esta sessão e o objetivo de passarmos aqui as informações mais relevantes para que os projetos tenham de facto o sucesso esperado. Vou só dar aqui a nota de que temos aqui depois no final um espaço para perguntas e respostas, portanto, se forem tendo aqui alguma questão daquilo que estamos aqui a apresentar, podem ir colocando nos comentários e no final tentaremos responder ao máximo de questões possíveis. Portanto, vou passar aqui novamente a palavra à minha colega Renata, que vai falar agora um bocadinho de quais são as consequências que podem originar aqui uma má execução do projeto. Pronto, relativamente às consequências de uma má execução do projeto, podemos referir a redução do incentivo, pode ocorrer, bem como a revogação da aprovação do projeto. Portanto, damos nota que uma má execução de um projeto pode depois influenciar em candidaturas futuras que a entidade queira submeter. Portanto, é preciso ter atenção a esta nota. Pronto, vou passar a palavra para minha colega Cláudia, que vai falar quais são as principais causas de revogação dos termos de aceitação.
Obrigada, Renata. Portanto, como a Renata explicou, aqui uma má execução do projeto pode levar a consequências de redução do incentivo ou até mesmo aqui à revogação dos termos de aceitação. E, portanto, aqui, no caso das causas de revogação do termo de aceitação, nós enumeramos aqui aquelas que nos parecem ser, da nossa análise, as principais. E, portanto, temos aqui como primeira causa habitual de revogação de um termo de aceitação alterações dos critérios de elegibilidade da fase de candidatura. Portanto, estamos a falar aqui dos critérios de que a empresa era obrigada a cumprir para ser elegível no âmbito daquele aviso e daquela tipologia, e uma alteração, portanto, face ao que estava aprovado, pode levar aqui à revogação do termo de aceitação. Aqui, relativamente às alterações ao projeto, portanto, todos os projetos são aprovados mediante determinadas condições e para determinados objetivos, para uma localização em específico, e, portanto, uma alteração não autorizada aquilo que são os investimentos a realizar, os objetivos do projeto, os indicadores do projeto, podem, no limite, levar a uma revogação do termo de aceitação. Por isso é preciso que, quando alguma alteração face ao que está aprovado vai acontecer, seja feito um estudo do impacto dessa alteração, seja verificado se os pressupostos da aprovação da candidatura não são postos em causa, se as definições, as obrigações definidas no aviso também não são postas em causa, e avançar então com a apresentação, com a formalização de um pedido para essas alterações e que onde se justifique e se apresente o máximo de evidências de que essas alterações estão alinhadas com o projeto ou com o novo alinhamento da empresa ou aqui do beneficiário, e que, de facto, vão na mesma contribuir para aquilo que são os indicadores do projeto. Portanto, é extremamente importante não se avançarem com alterações sem fazer esta análise e sem comunicar com o organismo e pedir aqui uma validação. Em terceiro ponto, temos aqui o incumprimento do efeito de incentivo. Portanto, e efetivamente no PT 2030, que está aqui numa fase ainda inicial do quadro, este é o tema que, digamos, da ordem do dia e que tem levantado aqui mais questões, porque efetivamente no PT 2030 o nível de exigência está superior ao dos antigos quadros, e este é um passo que está a ser validado até em pedido de esclarecimentos na fase logo de candidatura. Portanto, aqui o que é que se pretende verificar? Pretende-se verificar que não há nenhum firme compromisso referente aos investimentos do projeto com data anterior à submissão da candidatura. Para tal, o beneficiário tem que estar dotado de evidências físicas de que qualquer adjudicação, qualquer firme compromisso para com os investimentos do projeto aconteceu então só depois da submissão da candidatura. Podemos estar a falar de notas de encomenda, de e-mails com adjudicação do serviço, de contratos celebrados para o serviço ou para a aquisição do equipamento, para o investimento em si, a contratação tanto de um recurso humano que vai ficar depois afeta ao projeto. Portanto, dentro daquilo que é o quadro de investimentos, nenhuma despesa pode ter qualquer evidência, nem que seja um pagamento em adiantamento. Portanto, não pode haver mesmo nenhuma evidência de que houve um firme compromisso que deu início àquele investimento antes que a candidatura ser submetida. Portanto, este é, de facto, algo tão relevante que está a levar os organismos a pedirem esclarecimentos e a pedirem evidências documentais até já na fase de análise da candidatura. Temos aqui outro ponto que passa pelo incumprimento dos prazos e falta de evidências documentais, e que pode levar aqui, no limite, à revogação do termo de aceitação, porque aqui o incumprimento de prazo, portanto, o não dar seguimento aos prazos que estavam estipulados e deixar os projetos sem dar resposta. Pode falar aqui, por exemplo, da comprovação do início da execução de um projeto, deixar um projeto sem comprovar o seu início e não consultar regularmente o balcão para ver os pedidos que vão surgindo, pode originar
uma interpretação de que o projeto não seguiu e ser emitida a ordem de revogação. Assim como a falta de evidências documentais, e voltando aqui ao tema do incumprimento do efeito incentivo, se não houver evidências de que o efeito incentivo foi mantido e, portanto, não houve adjudicações com data anterior, ou então se existirem de facto evidências que comprovem que tem alguma coisa com data anterior, portanto, isto poderá levar à revogação do termo de aceitação. Portanto, todas as evidências são necessárias. Eu sei que são muitas evidências, são muitos documentos, mas é a contrapartida para poderem usufruir de facto do benefício e do incentivo. Qualquer benefício tem uma contrapartida, e aqui no caso do PT 2030 é o cumprimento deste detalhe, portanto, conseguirem então terem todas essas evidências documentais para que tenham uma execução do projeto com sucesso. Portanto, entrando agora aqui já mais na fase de encerramento, temos aqui portanto, os indicadores, e a ausência de monitorização dos indicadores pode levar a que só numa reta mais final do projeto, ou já no pós-projeto, é que se olhe para estes indicadores, e pode já ser tarde para definir aqui um plano de ação para chegar ao cumprimento desses indicadores. Portanto, é importante que esses indicadores, logo após a submissão da candidatura, sejam monitorizados frequentemente para se irem definindo os planos de ação para tentar otimizar aqui esses indicadores, caso se vá verificando uma dificuldade ao longo dos anos, pela evolução natural portanto, do negócio da empresa. Se houver aqui alguma dificuldade, tem que se começar a definir planos de ação para tentar portanto, ultrapassar essas dificuldades, e esta monitorização é realmente muito importante para depois não termos aqui um grau de cumprimento dos indicadores que seja tão baixo ao ponto de poder levar aqui a uma revogação. E estamos aqui já também numa fase final. Normalmente as auditorias acontecem na fase de encerramento do investimento, podem ocorrer em qualquer altura do projeto, mas o mais habitual é aqui na fase final do encerramento do investimento, e a recusa a auditorias, portanto, pode levar também à revogação do termo de aceitação. Portanto, qualquer beneficiário deve estar aberto e disposto a receber os gestores, os organismos, e a dar provas de que o investimento foi realizado. Portanto, digamos que existem mais situações que podem levar a esta consequência máxima, que é a revogação de um termo de aceitação, mas estas são aquelas que nós selecionamos como as principais, as que mais frequentemente originam aqui esta consequência máxima, e que deita por terra todo o esforço que é elaborado, tanto na fase da candidatura como já na execução do projeto, e portanto são aqui 6 critérios a ter aqui em muita atenção. Eu vou então voltar a palavra para ti, para falar aqui das causas de não elegibilidade. Nós aqui definimos como as principais causas de não elegibilidade das despesas e redução do incentivo, também definimos 6. Pode passar, por favor? Sim. Obrigada. Portanto, baixo grau de execução do projeto. Embora não haja uma definição de percentagem mínima de execução, e não havia também no Portugal 2020, é preciso ter em conta o baixo grau de execução do projeto. Inclusive, há avisos que é definido um investimento mínimo de execução, portanto, isso tem que ser sempre tido em conta e respeitado. Alterações significativas ao projeto que possam colocar em causa aquilo que é o pressuposto do próprio projeto. Portanto, se a empresa definir um investimento como investimento fulcral para que o projeto tenha um bom sucesso e depois não o realiza, é preciso ter isso em conta e ter em atenção. Relativamente à elegibilidade das despesas realizadas, é preciso ter em conta a data das mesmas despesas, tem que cumprir a data de início do projeto, portanto, ou pelo menos que seja que a adjudicação, ou portanto que a adjudicação do próprio investimento seja realizada após submissão da candidatura. É preciso verificar, ter atenção que os equipamentos têm que ser adquiridos em estado novo. Portanto, o local da aquisição dos equipamentos não podem ser em países considerados, entre aspas, de benefícios fiscais, portanto,
que tenha algum benefício a nível do fiscal, portanto, de impostos, é preciso ter essa atenção. Relativamente à redução dos resultados face ao ano pré-projeto, se a empresa apresentou no ano pré-projeto um resultado, é expectável que com a realização do projeto, no término do mesmo, os resultados sejam positivos, ou haja uma evolução da empresa. Portanto, é preciso ter muito cuidado se há alguma possibilidade de redução. Relativamente ao incumprimento das regras de publicitação, portanto, é preciso ter em conta que a empresa, caso possua um website, tem que ter a barra de cofinanciamento publicitada no website, bem como a ficha do projeto. Damos nota que a ficha do projeto é um documento que é dinâmico, tem que ser atualizado de acordo com o desenvolvimento do projeto. O organismo tem isso muito em consideração e verifica durante a execução do próprio projeto em si. É preciso que esteja fixado nas instalações em local de acesso ao público, cartazes ou painel, dependendo daquilo que é o valor do investimento, bem como a promoção de um vídeo sobre o próprio projeto, caso o investimento seja superior a 500 mil euros. Por fim, a acumulação de incentivos. Portanto, é proibido qualquer duplicidade de apoio. Portanto, é preciso ter isto em consideração quando se apresenta uma candidatura. Esses são os pontos principais. Eu vou passar agora a palavra à minha colega Cláudia. Obrigada, Renata. Pronto, vamos avançar então aqui, falando daquilo que são os principais prazos no âmbito aqui da execução dos projetos. Portanto, nós definimos aqui 5 principais prazos e digamos que depois há aquilo que são também os prazos intermédios. Portanto, o primeiro prazo temos aqui a comprovação do início da execução de um projeto, que é preciso sempre validar naquilo que é o aviso qual é que é o prazo que está definido para esse aviso, mas normalmente, habitualmente, no PT 2030 estamos a falar de 90 dias úteis para comprovar o início da execução. Portanto, isto é extremamente importante porque é efetivamente uma obrigação do beneficiário comprovar que dentro daquele período deu início ao projeto. E podemos ter aqui também, dentro deste período, alguma condicionante que tenha sido definida no documento de aprovação, que tenha que ficar comprovada nesta fase inicial e, portanto, é um prazo também a ter aqui em atenção. Passada aqui a fase da comprovação do início da execução, portanto, caso o beneficiário opte por pedir aqui o adiantamento, o PTA, terá também o prazo para a comprovação desse PTA, que também é preciso validar, dependendo aqui do aviso, mas regra geral estamos a falar de 180 dias para comprovar este pedido de adiantamento a partir do momento em que recebem a transferência do valor do adiantamento. Depois teremos aqui a submissão dos pedidos de pagamento intercalares, que dependendo da tipologia que estamos a falar e do aviso que estamos a falar, podem ter deadlines específicos ou não. Portanto, é preciso validar mediante a tipologia e mediante o aviso, validar se há prazos específicos para submeter pedidos de reembolso intercalares. Temos aqui também depois tudo aquilo que vai sendo inerente à execução do projeto e que vai originando também prazos intercalares. Estamos a falar de esclarecimentos, todos eles terão aqui um prazo associado, a submissão de relatórios e aqui também as alterações e prorrogações sobre as quais poderá também surgir esclarecimentos. Portanto, temos os prazos que são definidos em aviso e depois temos aqueles prazos que são intercalares e mediante a análise dos gestores dos organismos àquilo que vai sendo a execução do projeto. Numa fase mais avançada, temos aqui a submissão do pedido de reembolso final, assim que o projeto termina, e que também tem de ser verificado por tipologia e por aviso qual é que é o prazo que está estipulado, mas regra geral andem entre 45 a 90 dias úteis após a data da última despesa. Portanto, não é após a data de que estava prevista para o término do projeto, é sim após a data da última despesa. Portanto, é extremamente importante todos estarem alinhados de qual é que é a data da última despesa do projeto, porque o prazo para a submissão do pedido de reembolso final começa a contar a partir de então. Portanto, é também nesta fase que tem que ser evidenciado o cumprimento aqui das fontes de financiamento e outras condicionantes
que estejam definidas, e, portanto, há aqui também o prazo, há algumas condicionantes que estão definidas para serem cumpridas e serem evidenciadas a quando da submissão do pedido de pagamento final e, portanto, temos que atentar também aqui a este prazo. Após esta fase, entramos aqui nas fases de encerramento. Temos aqui a fase do encerramento do investimento, que também tem que ser submetido aqui a quando do pedido de pagamento final, sempre que possível, porque neste momento, efetivamente, a plataforma SGO para algumas tipologias ainda não tem o separador que permita efetuar o encerramento do investimento de algumas tipologias, portanto estamos a aguardar. O ideal era ter sido submetido logo que se submeteu o pedido de pagamento final, mas estamos aqui a aguardar também a disponibilização dessas novas abas na plataforma SGO e assim que disponíveis devem ser logo submetidos os encerramentos do investimento. Estamos a falar aqui também de esclarecimentos. Os esclarecimentos, assim como as condicionantes, podem surgir em diferentes momentos, portanto são aqui fases e obrigações que acontecem ao longo de todo o projeto e, portanto, podemos ter aqui também prazos para esclarecimentos e auditoria. A auditoria também pode acontecer em fases anteriores, mas habitualmente, na maior parte dos casos, acontece nesta fase de encerramento do investimento e terá também aqui os seus prazos, quer para o dia da auditoria, quer para depois apresentar elementos que possam ser solicitados, assim como depois para apresentar alegações, se assim necessário. E numa fase mais final do projeto, temos então aqui a fase do encerramento do projeto, onde há aqui a avaliação dos indicadores e possíveis condicionantes que também estejam definidas para esta fase. O encerramento do projeto é avaliado, portanto, no ano seguinte àquele que está definido como o ano meta, portanto, assim que o beneficiário disponha da informação necessária, normalmente disponha da IES para validar os indicadores, deve ser submetido ao encerramento do projeto o mais rápido possível, portanto, dando aqui esta análise dos indicadores e de possíveis condicionantes que estejam definidas para essa fase. Portanto, resumimos os principais prazos a estas cinco grandes etapas, mas vão surgindo outros prazos aqui intermédios e outras solicitações que, portanto, carecem e é importante haver uma verificação regular daquilo que é, quer o e-mail que está definido como o e-mail que vai receber as notificações do projeto, quer da própria plataforma, porque nem tudo é enviado para o e-mail, há determinadas atualizações que ocorrem só em plataforma, nomeadamente ali algumas datas, e portanto é extremamente importante irem fazendo a verificação regular da plataforma e estabelecendo aqui também uma verificação regular do e-mail que está definido como ponto de contacto para efeitos do projeto. Portanto, e estamos aqui a chegar ao nosso último slide. Eu vou passar aqui novamente a palavra à Renata, que nos vai falar daquelas que são as principais obrigações. Obrigada, Cláudia. Nós definimos como principais obrigações as 8, nós consideramos principais. Está relacionada com as condições aprovadas. A entidade beneficiária deve executar o projeto de acordo com aquilo que foi definido nos termos e condições que resultaram na sua aprovação. Deverá também iniciar a execução do projeto no prazo máximo de 90 dias úteis após a aprovação, como já foi mencionado pela minha colega Cláudia. Disponibilizar, nos prazos determinados, os elementos solicitados, nomeadamente através dos pedidos de esclarecimentos ou pedido de elementos que possam surgir. Relativamente às evidências, dispor de toda a documentação necessária e conservar os documentos em dossiê digital ou dossiê físico. Portanto, os fundos têm agora permitido que seja apresentado e criado um dossiê digital. Pronto. No entanto, alguns documentos que a empresa deve manter num dossiê físico, nomeadamente o termo de aceitação, os formulários de pedido de pagamentos que estiverem assinados, contratos que estejam firmados entre partes, entre entidade beneficiária e fornecedores. Portanto, alguma documentação que seja física, que requer assinatura, deve constar também no dossiê propriamente dito e físico. Relativamente à integridade, adotar sempre os princípios de transparência, da concorrência e da boa gestão.
Portanto, ser muito claro e transparente naquilo que foi a execução do projeto, ter o cuidado a consultas de mercado, portanto, não efetuar qualquer tipo de troca e parceria entre entidades que sejam do mesmo capital social, portanto, e ter e demonstrar uma boa gestão daquilo que foi a execução do projeto. Pronto, com base nisso, é permitir sempre que haja acesso aos locais de realização do projeto, portanto, nomeadamente através da marcação de visitas e auditorias que possam vir a ser realizadas. Portanto, acompanhar a evolução dos indicadores de realização e de resultado e atuar com antecedência. Portanto, nessa fase, a empresa tem que, desde o início do projeto, fazer a monitorização daquilo que são os resultados que tinham sido definidos e se estão ou não conseguindo realmente alcançar, se não, tomar providências para que se possa comatar qualquer tipo de resultado que seja negativo no âmbito do projeto. Relativamente à publicitação, tanto como mencionado já anteriormente, deve proceder à publicitação dos apoios em conformidade com aquilo que são as regras e disposto na legislação europeia. Então, há um guia de comunicação do beneficiário, onde as normas de publicitação, inclusive nas autoridades de gestão, tanto no site da CCDRs, há essas normas, portanto, é de fácil consulta. Relativamente aos postos de trabalho, é muito importante que seja feita a manutenção dos postos de trabalho que são criados no âmbito do projeto e que estejam na localização onde o projeto é efetivamente executado. No entanto, é preciso ter em conta que não deverá haver redução no número de trabalhadores face ao que foi apresentado no ano pré-projeto. Essa análise é feita anualmente, o organismo vai verificar se no ano pré-projeto existiam X colaboradores e durante a execução do mesmo não houve essa redução. Havendo redução, poderá ser aplicada alguma redução de incentivo, por isso é preciso ter em conta essa situação. Por fim, relativamente à contratação pública, as empresas que estão sujeitas à contratação pública devem cumprir com os normativos em matéria de contratação pública relativamente à execução dos próprios projetos. Portanto, por fim, a apresentação das principais obrigações e passo a palavra à minha colega Cláudia. Obrigada, Renata. De facto, com este slide chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Eu sei que este tema da execução dos projetos é um tema que poderíamos ter aqui horas para falar, porque portanto, o detalhe e o nível de exigência está realmente muito elevado. Nós tentamos cingir-nos aqui e dentro do tempo que tínhamos disponível àquilo que nos pareceu os principais temas. Reforço que podemos responder aqui a algumas questões que tenham, portanto, podem colocar aqui em comentários e iremos responder dentro do que nos seja possível às questões que forem colocando. E nós preparamos aqui também algumas daquelas que são as principais questões que habitualmente nos vão chegando por parte das empresas que acompanhamos, e vamos partilhar aqui algumas dessas questões que vão surgindo, de forma a tentarmos talvez esclarecer também dúvidas que desse lado possam existir. Portanto, uma das dúvidas que efetivamente nos vai sendo colocada ao longo da execução dos projetos. Portanto, quais as condições de acesso que já foram validadas na aprovação da candidatura e que o beneficiário tem de ter em conta até ao encerramento do projeto. Portanto, há de facto esta preocupação de a candidatura está aprovada e eu cumpri aqueles requisitos, mas agora o que é que eu tenho que ter em termos de condições de acesso, manter para não ter problemas depois ao longo da execução dos projetos. E estamos a falar aqui, portanto, de não ser uma empresa em dificuldade, de manter aqui a autonomia financeira, não ter dívidas à Segurança Social, nem à Autoridade Tributária, não ter salários em atraso, não reduzir o número de postos de trabalho face ao pré-projeto. Portanto, todos estes projetos visam aqui a criação, o aumento de postos de trabalho, ou pelo menos a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, cumprir aqui com o mínimo de despesa
elegível, todos os avisos definem um mínimo de despesa elegível e é preciso cumprir com esse mínimo de despesa. E aqui relativamente também à localização do projeto, portanto, os projetos estão aprovados, é uma das condições, estão aprovados para determinadas regiões, são financiados por programas que têm uma dotação específica para determinadas regiões e, portanto, é preciso ter muito cuidado também com a alteração da localização dos projetos, especialmente quando essa localização, essa alteração, vai alterar aqui a região do projeto, porque o programa que está a apoiar aquela candidatura pode não estar a apoiar a nova região para onde deslocalizem o investimento. E é preciso também ter aqui em atenção às fontes de financiamento do projeto. Portanto, é preciso garantir que o projeto, as fontes de financiamento do projeto estão asseguradas até ao encerramento do projeto. E, normalmente, este ponto em específico é validado logo no primeiro pedido de pagamento, habitualmente, especialmente aqui no PT 2030, estão a surgir logo esclarecimentos nesse sentido. Portanto, esta é uma das questões que nos vão colocando ao longo da execução do projeto, e é uma preocupação dos beneficiários. Ok, a candidatura está aprovada, mas que condições é que eu tenho que continuar a cumprir? Vou deixar agora aqui com a Renata outra questão que também tem sido habitual nos colocarem, que é quais são os principais indicadores a monitorizar, portanto, tanto durante a execução como no encerramento do projeto, e vamos falar aqui, como é óbvio, de forma geral, porque cada tipologia tem os seus indicadores, mas vamos falar aqui um bocadinho de forma geral. Renata, consegue-me então aqui ajudar com este esclarecimento? Sim, claro. Obrigada, Cláudia. Portanto, os indicadores que desempenham um papel fundamental, como já vos explicamos anteriormente, na avaliação do desempenho e na monitorização do projeto. Portanto, podemos definir os indicadores de realização e indicadores de resultado. Os indicadores de realização são aqueles que refletem o que foi efetivamente realizado até o ano de conclusão do projeto, ou seja, até o término do investimento. Os indicadores de resultado têm como objetivo avaliar os efeitos e os impactos das ações implementadas, sendo relevante que nessa sua análise seja estendida até o ano pós-projeto ou até o ano cruzeiro, dependendo da tipologia do projeto em questão. Como referi há pouco, a monitorização daquilo que são os indicadores de resultado devem ocorrer durante toda a execução do projeto. Portanto, no encerramento da operação, é realizada uma avaliação sobre o cumprimento dos indicadores contratualizados, conforme que está novamente estipulado no aviso. Portanto, a taxa de cumprimento global será calculada através da média ponderada do cumprimento de cada um dos indicadores estabelecidos. Portanto, considera-se que as metas contratualizadas que estão na decisão estão cumpridas quando a percentagem do cumprimento seja igual ou superior àquilo que foi definido em fase de preparação de candidatura. E conforme se encontra também referido na tipologia do projeto. Obrigada, Renata. Temos aqui outra questão que também é habitual nos ser colocada durante a execução dos projetos e que tem a ver aqui com aquilo que é o dossiê do projeto. Portanto, o dossiê do projeto é algo que deve ser mantido para além daquilo que é a execução do projeto. Portanto, toda a documentação que esteja em digital deve fazer parte do dossiê digital e tudo aquilo que sejam documentos originais que requeram aqui uma assinatura, estamos a falar de contrato, estamos a falar do próprio termo de aceitação, se tiver sido assinado manualmente e reconhecido em notário, qualquer documento que evidencie aqui um original deve ser guardado também em dossiê físico. Mas, de facto, o que é privilegiado na análise dos organismos é o dossiê digital e este deve ser mantido não até ao encerramento do projeto, mas sim até ao encerramento do programa operacional. Portanto, estamos a falar que devem contar 5 anos após o encerramento do programa operacional e este dossiê deve ser mantido neste espaço de tempo. Portanto, não devem desfazer-se
do dossiê, não devem desfazer-se da documentação até que tenha decorrido este prazo de 5 anos após o encerramento do programa operacional. Vamos passar aqui para uma última questão, que eu vou colocar aqui do lado da minha colega Renata, e que visa aqui esclarecer o que é preciso ter em conta na instrução de um pedido de pagamento. Consegues então ajudar-nos, Renata? Sim, obrigada, Cláudia. Portanto, o pedido de pagamento é o meio de comprovação da execução do projeto e a forma que as entidades têm de receber o incentivo que foi concedido. Portanto, há 3 modalidades de pedidos de pagamento: PTA, que é o pedido de adiantamento, PTRI, que é o pedido de reembolso intercalar, e PTRF. Relativamente ao pedido de adiantamento, por norma, são efetuados no início do projeto, o que permite às entidades beneficiárias receber uma percentagem daquilo que é o incentivo aprovado, o que é útil para garantir alguma liquidez e o arranque dos investimentos. Portanto, o pagamento do adiantamento é precedido da verificação do início dos trabalhos. Portanto, é preciso que se comprove que o projeto iniciou. Relativamente ao pedido de reembolso intercalar, deve ser submetido após a realização e a liquidação das despesas. Por fim, o pedido de reembolso final, portanto, na fase em que se apresentam os investimentos finais que estão realizados e liquidados no âmbito do projeto. É o último pedido de pagamento. Relativamente à documentação, são necessários vários elementos, entre os quais faturas. Caso o projeto contemple recursos humanos, ou seja, afetação de horas no projeto através da participação dos técnicos ou novas contratações, também são necessárias a apresentação dos recibos de vencimento, bem como os extratos da Segurança Social e IRS. Portanto, esses documentos devem ser acompanhados pelas respectivas contabilizações em centros de custo ou subcontas, que devem ser criadas especificamente para o projeto. Pronto, deve-se também apresentar e reunir todos os documentos adicionais, nomeadamente orçamentos que sejam comparativos e os orçamentos que foram adjudicados, respeitando sempre os critérios de elegibilidade que estão definidos no aviso. Portanto, cada tipologia tem as suas particularidades e por isso é necessário efetuar uma análise das despesas que são consideradas no projeto, bem como aquilo que são as obrigações obrigatórias que sejam adicionais, ser comprovadas. Portanto, eu penso que já referimos aquilo que é os elementos principais. Obrigada, Renata. Pronto, chegamos aqui então ao final desta apresentação. Deixo aqui os nossos, portanto, o contacto da Renata e o meu contacto. Estamos disponíveis para, portanto, posteriormente a esta apresentação, também esclarecer dúvidas que possam surgir. No website da FI Group têm portanto, o contacto da empresa e podem tentar contactar-nos e teremos todo o gosto em esclarecer portanto, questões que surjam para além desta sessão. Agradecer a participação de todos, esperamos que tenhamos conseguido esclarecer algumas questões. Como eu fui referindo ao longo da apresentação, este é um tema muito vasto, com muita informação e, portanto, não seria em 45 minutos que iríamos conseguir falar de todo o detalhe e, neste sentido, a FI Group está aqui a fazer um trabalho de contínuo de partilha de informação, de partilha de conteúdo nesta temática da execução dos projetos. Portanto, tivemos hoje esta sessão live e estamos a disponibilizar também conteúdo nas redes sociais, já saiu um artigo de boas práticas e para breve temos aqui mais novidades na partilha deste conteúdo e na disseminação destas boas práticas para a execução dos projetos. Portanto, resta-me agradecer aqui à Renata o acompanhar-me aqui nesta sessão e a todos pela participação. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, obrigada.